Olá, irmãos e irmãs do programa É Tempo de Recomeçar. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Maio, que é um mês devocional, um mês dedicado a Nossa Senhora. E que nós vamos iniciar essa partilha colocando sobre a intercessão da Mãe tudo aquilo que nós iremos partilhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, hoje nós estamos partilhando o Evangelho de São João, capítulo 15, que nós vamos partilhar os versículos 26 e 27, e vamos dar sequência no capítulo 16, do 1 ao 4, onde Jesus vai desenvolver um lindo diálogo com os seus discípulos. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles os expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei, e não vos disse desde o princípio, porque estava comigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, que belíssimo diálogo que Jesus vem preparando os seus discípulos. Jesus, já sabendo de todas as dificuldades que seus discípulos iriam passar, já conhecendo toda a humanidade dos seus discípulos, Jesus continua apresentando o Paráclito. Jesus continua a falar do advogado, esse advogado que vem com o Espírito da verdade, o Espírito que procede e dá testemunho do Pai. E Jesus deixa bem claro que este mesmo Espírito Santo não daria somente testemunho do Pai, mas também daria testemunho do próprio Jesus, porque o Espírito Santo procedia do Pai. E, irmãos, Jesus também, sabendo que os discípulos conheciam, sabendo que os discípulos caminhavam com ele, Jesus falava que os discípulos também dariam testemunho de Jesus. O discípulo também foi chamado por Jesus a testemunhar. Só que no início desse diálogo, meus irmãos, Jesus vem preparando a humanidade dos seus discípulos, como eu já havia falado no início. Por quê? Porque Jesus vai falar que o discípulo também seria perseguido como ele foi. E muitas vezes essas perseguições não viria de pessoas distantes, não viria de pessoas de fora, mas essas perseguições também viriam da própria igreja. Viria daquelas pessoas que muitas vezes falavam em nome de Jesus. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Ao ser crucificado, ao ser levado para o Calvário, todos aqueles que levaram Jesus à crucifixão foi em nome de Deus. E não seria diferente com os seus discípulos. E Jesus fala que ele estava dizendo aquelas coisas para cada um deles para preservar de alguma queda. Então, quão felizes nós somos quando nós temos essa palavra viva, essa palavra de edificação, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que vai nos trazer e nos fazer recordar de todos esses ensinamentos. Quantos de nós hoje passamos por dificuldades? Quantos de nós passamos por tribulações? Mas assim como Jesus, ele desenvolve esse lindo diálogo com os discípulos, ele está desenvolvendo este diálogo hoje comigo e com você. Jesus, ele quer que cada um de nós hoje nos abastecemos do Espírito Santo, deste Paráclito, desse advogado que está conosco desde o princípio. Quando Jesus foi ao Pai, foi a primeira coisa que Jesus pediu ao Pai. Pai, não deixa que eles sejam órfãos, que eles estejam órfãos, mas enviai o Espírito Santo para dar força, para que eles suportem todas as adversidades.
E esse evangelho vai nos deixar bem claro que os discípulos, ao ouvir todos esses ensinamentos, eles tinham uma certeza que o propósito de Deus, que tudo aquilo que Deus tinha confiado a Jesus já estava prestes a acontecer. Mas, meus irmãos, Jesus, ao anunciar a sua ida, ele não quer que os discípulos fiquem tristes, ele não quer que os discípulos desanimem, não, mas ele quer que os discípulos dêem continuidade ao seu projeto de amor, ao seu projeto de evangelização. E assim como os seus discípulos, hoje nós somos chamados também a viver esse projeto de amor do Senhor, a levar, a propagar, a anunciar esta linda mensagem, essa palavra que edifica, essa palavra que transforma, né, a cada um de nós. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós com esse evangelho, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, que nós possamos levar Jesus para todos os lugares onde Jesus precisa ser encontrado. E que este programa É Tempo de Recomeçar possa continuar fazendo essa linda propagação de amor, anunciando, evangelizando com a verdade, com o Paráclito, com o Espírito da verdade. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos sustentar hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.